Olá, minha turma do segundo ano, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos bem e prontos para mais uma aula de Geografia. Então, o conteúdo de hoje, nessa terça-feira, é os migrantes em Teresina. Então, esse é um conteúdo bastante interessante para vocês, que com certeza já viram muitas pessoas de outros estados, de outras cidades e até mesmo de outros países aqui em Teresina. Então, para isso, a nossa habilidade que a gente vai explorar será conhecer e registrar a história das migrações em Teresina, no bairro ou na comunidade em que vive, através de pesquisa. Olha, já vou dar algumas informações para vocês. Teresina é uma cidade que não contém tantos migrantes, pessoas que vieram de outros países. Mas mesmo assim nós temos sim pessoas de outros países aqui na nossa cidade. Temos pessoas de outros estados, mas principalmente pessoas que vieram de cidades próximas de Teresina. Então, agora, vejam bem, você sabe o nome da cidade em que moramos? Com certeza todos sabem o nome da cidade que moramos, que é Teresina. Então, nós moramos na cidade de Teresina, que é a capital do Piauí, que é o nosso estado. E você sabe o motivo de Teresina ter este nome? E aí? Quem sabe por que a nossa cidade recebeu o nome de Teresina? Agora você ficou pensativo? Então, vamos responder essa pergunta. Olha aqui, ó, a imagem de nossa cidade. E sabe por que ela recebeu este nome? Teresina. Vamos lá. Olha aí. Teresina recebeu este nome em homenagem à imperatriz Teresa Cristina Maria de Bourbon. Olha aí, a esta senhora. Teresina é homenagem a esta senhora aqui. Teresa Cristina era esposa de Dom Pedro II. Vocês com certeza já devem ter assistido em algum momento a novela Nos Tempos do Imperador, que conta a história de Dom Pedro II, que era esposo de Teresa Cristina. Então, vocês vão ver esta senhora sendo representada na novela e a nossa cidade recebeu o nome em homenagem a ela. Então, seria interessante até mesmo vocês chegarem a assistir a novela para vocês conhecerem um pouco sobre a história da mulher imperatriz que deu nome à nossa cidade. Ficou curioso? Então, Teresina foi fundada onde hoje corresponde ao bairro Poti Velho, o mais antigo da cidade. Lembrando que Teresina é o diminutivo ou a junção dos dois nomes, Teresa e Cristina. Então, Tere vem de Teresa e Zina de Cristina. Por isso que ficou Teresina. E, voltando aqui, Teresina foi fundada onde hoje corresponde ao bairro Poti Velho, o mais antigo da cidade, que fica lá na Zona Norte. Vocês também já sabiam dessa informação, sabe por quê? Porque nós já vimos essa informação nas aulas de História e de Geografia em semanas atrás. Apesar de grande e profunda mudança em sua paisagem, o bairro ainda preserva seus costumes e tradições. Justamente. Então, o bairro Poti Velho é o mais antigo da cidade. Antes da nossa cidade se tornar Teresina, lá onde temos o bairro Poti Velho, era apenas um vilarejo, chamado Vila do Poti. E antes disso, lá era uma aldeia indígena. E essa aldeia foi dominada por fazendeiros que tomaram o local dos índios e lá fundaram a Vila do Poti, comandada pelo bandeirante Domingos Jorge Velho. E aí,
depois que se tornou a Vila do Poti, aí passou a ser o início da cidade de Teresina. E embora tenha todas essas transformações, lá o povo do local ainda mantém costumes e tradições desde a época da fundação do bairro. E olha aqui, nós temos, olha aqui para vocês observarem novamente, a igreja lá do bairro Poti Velho. Nós vamos ter também ou um costume que vem passando de geração em geração, que é o artesanato, que vocês também já viram em aulas anteriores. O bairro Poti Velho é um dos bairros que mais se trabalha com o artesanato, principalmente com a arte santeira feita de barro. E aqui, olha, vocês já vão perceber a quantidade de mulheres trabalhando na confecção de jarros feitos com a argila. E também outro costume, outra tradição que se permeou e vem desde o surgimento do bairro Poti Velho é a pescaria, onde os moradores de lá vão até o rio, tanto o rio Poti como o rio Parnaíba, para pescar e levar o alimento para a sua casa. Tanto é que foi lá no bairro onde surgiu a lenda do Cabeça de Cuia, que era um menino pescador. Que vocês já lembram dessa história também, não é mesmo? Então, tudo isso aqui faz parte da história, das transformações e que fazem com que o bairro tenha seus costumes e tradições preservados até hoje. Após a fundação da cidade de Teresina, muitas famílias migraram para ela em busca de melhores condições. Olha aí, foi fundada a nossa cidade, o que aconteceu? Aqui foi constituída a capital do Piauí. Até então, a capital era Oeiras. Com a fundação de Teresina, a capital passou a ser Teresina, a capital do estado. E aí, a cidade crescendo, a cidade começando a ser fundada, passando por desenvolvimento, o que aconteceu? Muitas famílias saíram dos seus interiores, vieram de outras cidades para Teresina, buscar emprego, melhores condições de vida, para assim poder sustentar a sua família. Então, com a fundação da nossa cidade, muitas famílias migraram, vieram morar aqui. E assim, a cidade passou a crescer, passou a ter uma população ainda maior. Falando nisso, observem aqui. Muitas famílias que viviam no interior do estado migraram para Teresina à medida que ela crescia, pois visavam oportunidades de emprego e melhorar de vida. Crianças, muitas famílias que moravam no interior, como cenas como essa aqui, ó, casas feitas de taipa, feita aqui, ó, feita de barro, coberta com tijolo, outras cobertas com palha. Vivem em situações precárias essas famílias, e aí famílias muito volumosas, famílias grandes com muitos filhos. Então, os pais decidiram o quê? Vender o pouco que tinha e vir para Teresina. Assim, visavam poder encontrar emprego e ter melhores condições de vida, como eu falei. E aí, iniciava a mudança vindo para a nossa capital. E eu tenho uma pergunta para vocês. Por que muitas famílias saíram do interior do estado e vieram morar em Teresina? Observando essas duas imagens e lembrando o que eu falei para vocês, vocês já têm a resposta. Por que muitas famílias saíram do interior do estado e vieram morar em Teresina? A resposta que nós temos é: vieram em busca de trabalho, melhores condições de vida para morar e sustentar toda a família.
Geralmente, o que acontecia? Vinha alguém, no caso o pai da família, vinha para cá, começava a procurar emprego, trabalhava, à medida que ia ganhando dinheiro, ia mandando um pouco para a família, para eles poderem se manter no interior que estavam, e guardava outro pouquinho. Quando via condições de trazer toda a família para Teresina, aí mandava buscar e assim toda a família ficava aqui, que é como vocês vão ver daqui a pouquinho no nosso conteúdo. Vamos ler agora o relato de Dona Maria, que veio com sua família da cidade de Barras para o bairro Pissarra. Olha aí, quem de vocês mora no bairro Pissarra? O bairro Pissarra fica ali pertinho do centro. Dona Maria veio da cidade de Barras e se instalou no bairro Pissarra. Vamos ver como é o relato da chegada dela no bairro Pissarra. Lá no meu interior, meu pai tinha uma propriedade e nós gostávamos do lugar. Mas meu pai e minha mãe compraram um terreno aqui na Pissarra. Na verdade, as coisas não estavam muito boas no interior. Quando chegamos aqui, tinham muitas casas de palha e muita gente pobre e o posto de saúde era lá na casa paroquial. Então, crianças, aí vocês percebem nesse relato da Dona Maria como que foi a transição dela para chegar aqui. Então, ela morava na cidade de Barras, que é uma cidade próxima de Teresina. E aí, o motivo que fez ela chegar até aqui com a sua família? As condições que não eram muito boas lá na cidade onde ela morava. Então, vendo que o pai dela, vendo que não tinha mais condições de viver naquele interior da cidade, nas condições precárias que tinha, decidiu comprar uma casa no bairro Pissarra e vir morar aqui. E olha, o interessante é que Dona Maria fala que quando chegaram aqui, embora já fosse constituída uma capital, mas tinha muita gente que era pobre, que ainda morava em casas feitas de palha. Só depois é que foram conseguindo emprego, foram se desenvolvendo e assim foram mudando a estrutura de suas casas. Pergunta para vocês, por que a família de Dona Maria veio morar no bairro Pissarra? E aí? Vamos lá? Qual é a resposta? Vocês lembram de uma parte bem interessante do relato que ela faz. Ela fala que é porque as coisas não estavam muito boas no interior. Então, se não estava boa, era hora de mudança. E aí decidiram vir para cá. Quando a família de Dona Maria chegou ao bairro Pissarra, onde funcionava o posto de saúde? Olha, para vocês terem uma ideia, nem posto de saúde fixo ainda tinha no bairro. O posto de saúde funcionava na casa paroquial do bairro. Então era um espaço cedido pela comunidade, a casa paroquial. Foi cedido para funcionar provisoriamente o posto de saúde. Então, na casa paroquial. Agora, vamos ler o relato do Senhor Carvalho. Senhor Carvalho também veio para o bairro Pissarra. E olha aí o que ele vai nos falar sobre essa migração que teve dele e da sua família. Nós morávamos no interior de Barras. Olha aí, crianças. O senhor Carvalho também veio de um interior de Barras. Será que era o mesmo de Dona Maria? Pensem aí. Nós morávamos no interior de Barras. Meu pai era lavrador e minha mãe era quebradeira de coco. Um dia minha mãe ficou doente e veio para Teresina cuidar da saúde
e logo depois toda a minha família veio também. Minha mãe comprou uma máquina de costura e fazia roupa para a vizinhança. Minhas irmãs procuravam sempre um lavado de roupa dos ricos e eu trabalhava em uma olaria. Gente, aqui a gente já vai perceber uma outra situação. Primeiro, vamos só recapitular. A Dona Maria migrou com sua família para Teresina, para o bairro Pissarra, por conta de que as condições de vida lá no interior de Barras não estavam muito boas. Já nessa outra situação aqui, o que a gente vai observar? É que a família do Senhor Carvalho, que morava lá em um interior de Barras, veio primeiramente para Teresina para cuidar da saúde da mãe dele. Então, primeiro a mãe dele veio para Teresina, cuidar da sua saúde. Eu lembro bem que no relato que eu li, que aqui eu só peguei um recorte, apenas uma parte. No recorte, no relato do seu Carvalho completo, fala que a mãe dele ficou doente, veio para Teresina e ela ficou no Hospital Getúlio Vargas, se cuidando. Ficou ali se cuidando. E aí, depois que ela melhorou de saúde, ela passou por cirurgias e aí ficou boa. Então, conversando com o esposo, decidiram morar em Teresina. E aí, o que fizeram? Teve um conhecido deles que cedeu uma casa para eles morarem no bairro Potivelho, ou no bairro Pissarra. À medida que o tempo foi passando, eles compraram a casa e continuaram morando no bairro Pissarra. Para poder se manter nesse período, o que aconteceu? A mãe do senhor Carvalho, ela decidiu comprar uma máquina de costura. Olha aqui, ó, uma máquina de costura lá dos tempos antigos mesmo. Comprou a máquina de costura, começou a fazer roupa, então aí vocês já perceberam que ela teve uma nova profissão. Ela deixou de ser quebradeira de coco lá no interior de Barras e passou a ser uma costureira aqui em Teresina. Ela costurava roupas na sua casa e vendia para a vizinhança. Assim ela ia conseguindo uma renda para manter a família. Aí, as irmãs do senhor Carvalho, olha aí, saiu do interior também, veio para cá. Então, para ajudar na renda, o que elas fizeram? Começaram a sair de casa em casa das pessoas mais ricas do bairro, oferecendo serviços. Pegavam roupas para lavar. E aí elas iam lavar roupa para os ricos e assim traziam também um pouco de dinheiro para casa. E o seu Carvalho? Aí o seu Carvalho, ele foi trabalhar numa olaria, olha aqui, ó, fazendo tijolos. Para quê? Para também poder contribuir na renda da família. Quando ele se tornou adulto, aí ele se tornou um militar. Ele foi servir o exército e aí acabou se tornando um militar. Hoje ele já é aposentado. E ainda mora lá no bairro da Pissarra. Crianças, então a gente viu aí duas realidades diferentes que fizeram a Dona Maria e o seu Carvalho vir para Teresina. E agora? Pergunta para vocês. O que fez a família do senhor Carvalho migrar para o bairro Pissarra? Por que eles vieram para Teresina? Por que eles vieram para o bairro Pissarra? O que fizeram eles saírem do interior de Barras? Vamos lá para a nossa resposta? O problema de saúde de sua mãe. Então, por conta do problema de saúde de sua mãe, eles vieram todos para Teresina. Primeiro veio ela, depois veio toda
a família. Onde morava a família do Sr. Carvalho antes de vir morar no bairro Pissarra? E aí, já debatemos bem sobre essa informação. Quem lembra aí qual é a resposta para essa pergunta? A resposta para essa pergunta é: eles moravam no interior de Barras. E vocês conhecem Barras? Já foram nessa cidade? Ela não fica tão distante daqui de Teresina. Então, se vocês tiverem conhecidos por lá, aproveitem para conhecer a cidade de Barras, do Sr. Carvalho, da Dona Maria. O que a mãe do Sr. Carvalho comprou para trabalhar no bairro Pissarra? E aí? Vocês lembram que ela, quando morava lá no interior de Barras, ela era quebradeira de coco. Minha mãe, inclusive, também era quebradeira de coco. E aí? O que ela comprou? Uma máquina de costura, e assim ela se tornou uma costureira lá no bairro Pissarra. E qual ofício as irmãs do Sr. Carvalho passaram a desempenhar? Lembrando que elas ajudavam a mãe a quebrar coco lá no interior. E com a vinda delas para Teresina, o que elas passaram a desempenhar? Lavado de roupas dos ricos. Então elas passavam de casa em casa pedindo roupa para lavar para poder ganhar dinheiro também e ajudar a manter a família. Vamos lá. No bairro onde você mora, você já viu moradores que vieram de outros países? E aí? Andando pelo bairro onde vocês moram, vocês já viram pessoas de outros países? Pessoas que falam diferentes? Quem já viu? Vocês já viram? Lá no meu bairro eu já vi. Olha aqui, a primeira intenção dos chineses... Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Nós vamos falar agora sobre os chineses. Vocês já viram que lá no centro tem muitos chineses? Então, aqui em Teresina vieram muitos chineses. Eles migraram para Teresina. E vamos ver o porquê. A primeira intenção dos chineses era de desenvolver em Teresina atividades comerciais no centro da cidade, tanto no setor de variedades e bijuterias, como em pastelarias. Então, quando você vai ao centro, você costuma geralmente ver algumas pastelarias dos chineses. Eles saíram da China, vieram para São Paulo, para o Rio de Janeiro, só que lá a concorrência estava muito grande, tinha gente com muito comércio por lá. E aí, o que eles decidiram? Não, vamos mudar para o Nordeste. Vamos para Teresina, que é uma cidade nova, e vamos investir no setor de variedades, bijuterias e também pastelarias. Assim, os chineses estão dominando o centro de Teresina com os seus pastéis. Crianças, você sabe o que fez os venezuelanos vir para o Brasil e para Teresina? Olha, quando a gente passa em alguns sinais daqui da nossa cidade, a gente vê alguns venezuelanos ali parados pedindo ajuda ou vendendo alguma coisa, outros pedindo emprego. E aí, mas vocês sabem o que fez estes venezuelanos vir para o Brasil? Vamos ouvir aqui, olha só, um relato de um dos venezuelanos. Deixamos pai, mãe e outros familiares, saímos da Venezuela porque estávamos passando fome, sem emprego, sem roupas, estávamos passando necessidade. As crianças com fome, tudo por conta da crise, as pessoas morrendo. Por isso entramos no Brasil e agora estamos aqui, contou um dos venezuelanos. Então, o problema que fez os venezuelanos chegarem ao Brasil, depois vir para Teresina, se tornando migrantes aqui na nossa cidade, foi uma crise econômica que teve no país onde eles moravam.
Então lá eles estavam passando fome, passando necessidade, não tinham o que comer, não tinham o que beber. Viam as pessoas morrendo, então decidiram vir para Teresina, entraram lá no estado de Roraima. E assim, depois as Forças Armadas passaram a ir buscar esses venezuelanos e distribuir por várias outras cidades e estados do nosso país. Assim, um grupo de venezuelanos chegou a Teresina e aqui se instalou e aí estão buscando se fixar na nossa cidade para poderem se manter. Então, assim a gente vê que muitos, como ainda não têm onde morar, pedem ajuda em sinais, outros vendem pequenos objetos ou pequenos alimentos nos sinais para poder manter a família e outros pedem emprego mesmo. E aí, à medida que eles vão conseguindo se fixar e assim vão se mantendo na nossa cidade. Meus queridos, espero que vocês tenham entendido sobre os migrantes de Teresina, que a maioria dos migrantes de Teresina vieram de cidades próximas da nossa cidade, principalmente do interior do Piauí, mas também vieram de cidades de outros estados do Brasil, como do Maranhão, que veio muito para estudar aqui em Teresina e também em busca de trabalhos, e outros vieram de outros países, outros migrantes, como o caso dos venezuelanos, dos chineses e também dos haitianos. Então, espero que vocês tenham aprendido. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!